não tivemos nenhuma mulher eleita prefeita nesse primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil. Contudo, a gente tem 7 mulheres que seguem na disputa aí nesse segundo turno. Curitiba, inclusive, é uma dessas cidades. Aqui a gente tem a Cristina Grêmio disputando contra o candidato, inclusive, do PSD, que a gente vem falando aqui desde o início do programa, né? O grande vencedor dessas eleições aqui no estado, mas não só aqui no estado. Quando a gente junta ali outros partidos que seriam de centro-direita, a gente percebe realmente a expansão que eles tiveram muito expressiva nessas eleições municipais. Bruno, como a gente vinha falando, está muito difícil para o eleitor conseguir identificar qual espectro político cada um dos partidos representa. E eu vou além. Eu diria que antigamente, né, alguns anos atrás, as pessoas tinham muito claramente quem era de esquerda, e quando a pessoa não se posicionava, não tinha ali uma posição muito evidente política, se dizia então que era de direita, né? Aquele um que falava assim, eu não gosto de política, não me envolvo. As pessoas diziam, ele é de direita. Hoje em dia, a gente percebe essa militância muito maior na direita. Uma das explicações que eu já ouvi de especialistas é que, depois de tantos anos de mandatos petistas, se convencionou dizer que a esquerda, que antes estava muito associada, né, a essa linha mais progressista e a uma oposição ao que era o poder consolidado, acabou se tornando o próprio sistema, especialmente quando a gente pensa no PT, né, essa sigla que ficou tanto tempo no poder. Então, a direita é que ocupou esse espaço de outsider, digamos assim, ou de contra o sistema que tantos eleitores têm buscado, e a gente viu o resultado nessas eleições. A direita sai, sim, a grande vencedora dessas eleições, mas como eu comentei, eu também entendo que ela sai fragmentada justamente porque a gente não entende quais desses partidos de fato são direita e quais são de centro. Como é que você colocaria esses partidos, então, numa régua? Olha, costuma-se dizer que nem a política nem o direito são ciências exatas, né? São ciências humanas. Elas não conseguem oferecer resposta com a precisão matemática dos números. Mas nós temos alguns indicadores, até por uma questão de enquadramento tradicional. Uma dessas réguas é a régua do liberalismo. Mas nesse caso, se nós formos medir todos os partidos por essa regra, nós teríamos inclusive o PSD e o MDB mais voltados para um liberalismo, eles estariam do centro para a direita. Mas surgiu no Brasil uma figura do bolsonarismo, uma figura do petismo, encabeçada pelo presidente da República, né, o protagonista da esquerda brasileira, se concentrou na figura. O Brasil tem um histórico muito de se ligar a figuras. O partidarismo, ele, por muitas vezes, é sentido como uma coisa colocada no fórceps. Ele é forçado dentro da política nacional, até por uma necessidade, porque é correta a valorização dos partidos políticos como instrumentos democráticos, né, como os grandes mediadores do processo democrático. Mas o brasileiro ele ainda tem muito sentimento de se ligar às pessoas, a figura de determinado candidato. E concentrou-se na direita a figura de Jair Messias Bolsonaro, concentrou-se na esquerda a figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, alguns partidos que tendem a ceder maior apoio para uma dessas figuras, ou os partidos que a eles se aliam, eles tendem a ganhar, na visão do povo, esse espectro de direita ou de esquerda. Então, eu acredito que todos eles têm o seu aspecto de visão social. Alguns, se nós formos analisar o posicionamento sobre o melhor caminho de se conduzir a economia, nós vamos ter grande dificuldade de categorizar o centro, os partidos que são aqueles mais neutros. Mas se for pelo aspecto das pessoas e das bandeiras que defendem essas grandes figuras políticas ao redor das quais se aglutinaram as outras forças, fica muito mais simples identificar. Mas na questão da economia, realmente os partidos de centro nos impõem uma grande dificuldade. E aí, se me permitir um comentário da fala da doutora Roberta, que com muita precisão e com muito a oportunidade foi excelente de trazer isso à tona. Esse quadro das candidaturas femininas, né, nessa eleição, ele, por mais que ele tenha sido uma melhora, né, nós tivemos na eleição passada municipal 656 mulheres eleitas prefeitas. Esse número passou esse ano para 724. Mas esse número ainda é muito tímido, ele gira em torno dos seus 15%. E mesmo as figuras, os institutos,
os impulsos que o legislativo e os partidos vêm colocado se mostram insuficientes para trazer um patamar necessário de igualdade entre os gêneros. E às vezes nós nos questionamos, poderia ser que se dividissem as vagas dos cargos, pelo menos nos proporcionais, ao meio entre os gêneros, o problema estaria resolvido. Os partidos iam dar um jeito de buscar as candidatas, de colocar o dinheiro da maneira mais eficiente, elas iam ter as oportunidades, mas são passos muito difíceis de serem tomados dentro da cultura política, que infelizmente é mais engessada e tem dificuldades de sair desse sistema atual e evoluir para um mais isonômico, um mais bem dividido entre os gêneros.